again. Windows and doors can't keep me in. I feel my heart underneath my skin. Stack up those dreams, won't let them go. Some way, somehow my day will come. This is my time, gonna light it up. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. But back to the wall is how I live my life. I risk it all, put it on the line, then blow it up every single time. It's a big world, I'll take it in. If I don't try, how can I win? This chance might never come again. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. Oh, oh, oh. I'm a man on fire. Oh, oh, oh. I'm a man on fire. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Olá, meu nome é Rogério Fracaroli, trabalho na área de consultoria de negócios há quase 10 anos. Durante 2 desses 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo. E 2 coisas me chamaram muita atenção. A definição de propósito e de método de trabalho foram coisas que, quando ele começou a compartilhar isso no nosso time, eu tive um pouco de dificuldade para entender no começo. Mas com o tempo, tentando aplicar o que eu ouvia das experiências dele, eu percebi que isso realmente faz um diferencial enorme no dia a dia, não só nosso como consultor, mas especialmente o cliente. Meu nome é João Luiz. Eu venho da área da qualidade e assumi o desafio na implementação de processos em uma consultoria. E na busca de conhecimento, o Eduardo compartilha conosco sua vivência e suas experiências em projetos, trazendo ali para nós seu contexto, fatos e informações importantes para agregarmos experiência, né? Através de uma metodologia simples, de um bate-papo, ele nos faz pensar e nos desafia. Olá, meu nome é Edna Baldi e eu vim aqui para poder falar um pouco sobre o Eduardo Ruth. Eu venho acompanhando ele já tem algum tempinho, né? Fiz alguns cursos dele na área de processos e eu me espelho muito nele, no trabalho que ele faz, porque futuramente eu tenho a intenção de virar consultora e a vasta experiência dele tem proporcionado essa vontade de crescer cada vez mais, né? E a metodologia que ele vem aplicando nos cursos dele, eu acredito muito, né? Ele fala bastante a questão do treino, que realmente vai poder ajudar e levar a gente à excelência mesmo, né? Então, eu tento seguir os passos do Eduardo, né? Acredito bastante no trabalho dele, na carreira dele, e é com quem eu me espelho mesmo. Então, a visão do cliente, quando a gente coloca no dia a dia esses pilares, fortalece muito os resultados. Portanto, durante as experiências que eu tive trabalhando com clientes, aplicando tanto propósito quanto método de trabalho, eu entendo que a maior contribuição que o Eduardo pôde colaborar na minha experiência profissional foi a disposição que ele tem de ensinar, a disposição que ele tem de compartilhar experiências. Nessa jornada de aquecimento para a participação da jornada da melhoria,
entendi ali a importância de ver o todo. Estar com o cliente, sentir as dores do cliente. E nesse contexto, pequenas ações contribuem para grandes melhorias. A necessidade de ouvir o cliente, entender suas dores, é ali que está a possibilidade de melhoria. E que a experiência é importante, mas a busca do conhecimento, o esforço para agregar, capacitar, faz toda a diferença. É uma frase que ele me disse que eu sempre compartilho com meus colegas de trabalho. Se for para errar, erre rápido. Teste, aplique, volte para a prancheta, comece de novo, mas não pare. Faça a engrenagem rodar. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero realmente agradecer de todo o meu coração aqui a presença de todos vocês para fazer essa jornada do consultor de processos, né? Um dia que eu quero deixar ali com muita intensidade o conteúdo de qualidade daquilo tudo que eu vejo no dia a dia dos processos, os projetos diferentes que eu pratico aí na consultoria. Eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês, porque apesar de ser um evento gratuito, um evento sem custo, vocês estão dando para mim o maior ativo do mundo, é o ativo do tempo, né? Vocês estão dedicando o tempo de vocês, estão oferecendo o tempo de vocês a melhorar o performance, o desempenho, e por isso eu sou muito grato, tá? Esse ativo, esse tempo deve ser muito bem usado, respeitado, valorizado, né? Tem muito a ver com produtividade, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, tá? Então, esse evento é um evento online de 3 dias. Eu vou falar aqui para vocês sobre alguns itens que são muito importantes, muito relevantes para que o profissional de processo se transforme no consultor de processo. Falei, Eduardo, eu não quero ser um consultor de processo, eu não sou um consultor de processo na minha empresa. Eu quero falar com um pouco mais de profundidade sobre isso, tá? A competência, as habilidades, as atitudes do consultor de processo podem ser e devem ser utilizadas em todos os profissionais de processo para que eles consigam melhorar os seus resultados, tá? Então, mesmo que você não atue na área ainda, você pode aqui se desenvolver muito mais, porque os seus resultados vão melhorar com certeza, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do curso. Como eu disse, nós temos 3 dias aqui, né? Eu espero que o som esteja bom para vocês, eu espero que a imagem esteja boa aqui. Eu vou tentar parecer uma forma bem natural para a gente apresentar o conteúdo. Quero apresentar de uma forma muito simples, uma linguagem, vocês estão vendo aqui atrás, um flip chart que eu gosto muito de escrever. Quem já faz aula comigo, já acompanha meus conteúdos, sabe que eu gosto disso. Então eu quero apresentar em 3 dias, nós vamos falar aqui por muita intensidade, por 90 minutos aproximadamente, sobre as competências, habilidades e atitudes do bom consultor. Então como que vai funcionar isso, né? No primeiro dia, que é hoje, nós vamos falar das competências. São 7 itens, são 7 competências que nós vamos falar hoje. Amanhã nós vamos falar no segundo dia sobre as 7 habilidades. E por fim, no último dia, a gente vai falar das atitudes do bom consultor, tá? Então eu resolvi desenvolver dessa forma para ficar um pouco mais organizado o conteúdo, tudo bem? Então eu queria que vocês se acostumassem com esse formato. É claro que podem escrever aqui, né, nos comentários, deixar eu saber se vocês estão entendendo esse formato, se tem sugestões, eu vou querer saber e querer melhorar assim, tá? Eu quero combinar algumas coisas com vocês, tá? E como eu disse aqui na preparação, nos recados, nos anúncios que vocês devem ter recebido, o trabalho precisa vir de dentro para fora, tá? Vocês precisam
participar do evento. Eu gostaria muito que vocês anotassem, que vocês pegassem alguma anotação, algum jeito de documentar, algum jeito de exercitar, para que vocês saíssem daqui melhores do que entraram, tá? Eu dediquei algumas horas aqui do meu tempo para tentar fazer o melhor que eu pude. Eu fiz com muito carinho. Eu peguei aqui de toda a experiência que eu tenho da minha consultoria, do trabalho que eu faço em diferentes clientes, e quero trazer para vocês de uma forma bem simples, para que seja útil, tudo bem? Então eu queria combinar algumas coisas com vocês aqui no começo, né? Já falei aqui dos 3 dias, eu gostaria que vocês se acostumassem a usar aqui o chat, né, aqui da plataforma do YouTube, e colocasse aqui também as dúvidas, colocasse seus comentários, participasse, e eu também vou deixar aqui alguns links durante a jornada, durante o evento, vocês poderem usar o chat também como um mecanismo de entrar dentro dos documentos e baixar os documentos que eu vou fornecer aqui para vocês, tudo bem? Muitas pessoas que estão participando aqui já estão no grupo exclusivo do evento da jornada, tá? Eu tenho um grupo, vou deixar aqui também no chat o link do grupo, tá? Quem quiser entrar ainda pode entrar até o 3º dia. O que acontece no grupo? Ele não está aberto para assim, troca de informações ainda, quem sabe a gente abre isso no final do evento. Agora é uma comunicação, eu estou deixando ali a programação do evento e também estou colocando alguns conteúdos exclusivos. Por exemplo, vocês vão receber lá, quem está no grupo, estou aqui com um manuscrito aqui do meu mapa mental, eu deixei lá para vocês com um dia de antecedência, né, para vocês conhecerem o material que eu vou falar hoje. Sim, vocês já têm todo o conteúdo que eu vou falar hoje. Muita gente fala, Eduardo, você não tem medo de passar antes o conteúdo e ficar desinteressante? Eu falei, não. Eu preciso que as pessoas entendam o conteúdo. E essa é a minha proposta aqui, tá? Por isso eu reduzi o espaço para ser 90 minutos. Eu gostaria que vocês usassem isso da melhor forma possível. Então, lá no grupo, vocês recebem o material, já tem o mapa mental de hoje. E ao longo do evento eu vou falar aqui sobre alguns arquivos que a gente pode usar lá no Google Drive, onde eu estou deixando os arquivos compartilhados para vocês, tudo bem? Muito bem, eu vou falar aqui agora sobre a estrutura da jornada, né? Então assim, é muito importante que vocês façam comigo o acompanhamento, né? O acompanhamento e a avaliação de vocês, não minha, a avaliação de vocês, profissionais de processo, para ver em que nível nós estamos nessas competências, amanhã nas habilidades e depois nas atitudes, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu deixei esse mapa mental que vocês vão poder acessar ele em PDF, como está lá no Google Drive, e eu também deixei lá no grupo antes e vocês vão receber agora. Quem não está no grupo, vão poder acessar agora. Aqui no link eu vou deixar o Google Drive, vocês entrem aqui no Google Drive, né, e baixem lá, tem uma pastinha escrito Mapas Mentais. Deve estar o primeiro dia, o dia 2, o dia 3, e vocês acessem o dia 1, que é o dia de hoje, de competência, e baixem o PDF que está lá para vocês acompanharem. O que tem nesse PDF? Eu vou mostrar ao longo da jornada, mas ele fala sobre as competências aqui, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é competência, por que é importante, e depois eu preparei isso aqui com todo carinho para vocês, um formato um pouco diferente, seria um checklist, que aliás uma avaliação de 0 a 10 aqui da competência, e depois um checklist inicial. Eu gostaria que vocês se acostumassem com esse formato, e até gostaria de saber se vocês gostaram desse formato, se ele está sendo útil, tá? Muitas pessoas já me disseram que gostaria de ver um PDF, eu acho que isso está em desenvolvimento aqui, mas por enquanto é um manuscrito mesmo, é o jeito que eu penso para fazer esse trabalho, né? E eu gostaria que vocês deixassem aqui a opinião de vocês para ver se está funcionando, se vocês gostaram, tá? Então vamos lá, como que funciona? Do mapa mental, vocês aqui têm 2 páginas por mapa mental. Eu vou me dar o direito de explicar um pouquinho isso agora e depois a gente já entra no conteúdo, tá bom, pessoal? Então no mapa mental aqui nós temos 2 páginas, né? A primeira página, vou colocar aqui só para a gente... A primeira página, ela fala por que é importante e o que. Tá? E o que é a definição. Então, por que
é importante, e aqui o que é a definição de cada competência, tá? Então estou deixando aqui essa primeira página. E tem a segunda página também, né, que está aqui, ó, tá dentro. A segunda página, como eu mostrei, ela fala de uma avaliação de 0 a 10, ela dá uma nota aqui de 0 a 10, e também ajuda com checklist. Eu, por muito tempo, não colocava essa coisa de checklist aqui, porque eu acredito muito no método e não no modelo, mas ajuda muito as pessoas, então eu fiz um checklist para começar. De novo, né, pessoal? Não é para a gente se prender a esse material como se ele fosse o único. Eu estou aqui tentando organizar o material para que vocês possam usar. Mas de onde eu tirei isso? Da experiência dos projetos. Eu não fiquei pegando da internet, às vezes a linguagem nem é a mais correta tecnicamente, mas é o que se usa. Tudo bem? Então eu gostaria que vocês se acostumassem com esse mapa mental para vocês acompanharem. E depois vocês vão ter uma avaliação, né? Vocês vão ter a possibilidade de fazer uma avaliação. Como que vai ser isso? Eu gostaria de pôr na tela aqui, se for possível, enquanto eu falo, né? Mas se não vocês acessem aqui, eu gostaria de pôr na tela. A gente tenta colocar na tela aqui enquanto eu falo, né? E queria mostrar para vocês, eu preparei um Excel para vocês. Então, assim, eu coloquei um Excel lá que tem 3 abas, tá? Essas 3 abas, elas estão divididas assim. Vou fazer uma linha aqui para não misturar, né? Então, ela tem lá o ponto A, depois ela tem lá o ponto B, e depois ela tem uma comparação, tá? Ela tem lá o A e o B. Vou pôr aqui uma comparação. O que quer dizer isso aqui que vocês vão se acostumar? No ponto A, o Excel, vocês vão entrar aqui e vocês vão poder colocar nota de 0 a 10 que eu escrevi aqui na página 2. Eu expliquei para vocês como que é a nota. Vocês mesmos vão se dar a nota de 0 a 10 em cada competência. Para que isso, Eduardo? Para que vocês comecem a se medir, a se avaliar, para que vocês depois façam um plano do ponto A ao ponto B de vocês, tá? Então, vocês vão lá e coloquem a nota aí somente na competência. O Excel que vocês têm aí tem a competência, a habilidade e a atitude. Mas vocês não vão mexer hoje com habilidades e atitudes. Coloquem a nota de 0 a 10. Nós vamos fazer junto daqui a pouquinho, mas só para vocês se acostumarem. Esse Excel ele vai dar uma posição do ponto A para vocês, onde vocês estão hoje. Então vocês devem fazer isso aqui hoje, ó. Façam isso aqui hoje. Isso aqui, ó. Vocês fazem hoje. E esse ponto B não precisa fazer hoje, vai fazer depois, tá bom? Vai fazer depois. Depois que vocês fizerem os dois, esse aqui é automático. Vai ter uma comparação bem interessante, eu fiz com todo carinho ali, essa roda da evolução que eu estou chamando para vocês. Vocês vão comparar o ponto A de vocês, que é o atual, com o ponto B, onde vocês querem chegar. Já começam a perceber que vocês vão sair daqui com um plano, tá bom? Essa é a proposta da jornada, por isso eu quis explicar um pouquinho no detalhe. Então vocês vão sair daqui com um plano da onde vocês têm que melhorar. Imagine isso no final do 3º dia. O que melhorar das competências, o que melhorar das habilidades e o que melhorar das atitudes, tá bom? Eu gostaria que a gente pegasse aqui agora e tentasse fazer isso conforme a gente vai falando das habilidades, tá? Então eu vou começar aqui falando da estrutura da jornada. Como eu disse aqui, os 3 dias, né? Vocês vão ter esse pacote aqui das competências, habilidades e atitudes. Da onde que eu peguei isso? Confesso que quando eu comecei a escrever, apareceu 50 aqui, né? A gente tinha bastante competência. E o que é competência? O que é habilidade? O que é atitude? Eu não quero que vocês se prendam muito a isso agora, mas eu quero que vocês usem, tá? Por que eu comecei na competência? Para fazer uma base, né, um pouco próxima do técnico, que é onde a gente se sente mais seguro, e depois evoluísse pela habilidade e aí sim a atitude, que é uma coisa mais de mudança, ficasse para o 3º dia, tá bom? Então essa é a nossa estrutura que a gente vai seguir aqui, e eu gostaria de explicar da onde veio tudo isso, né? Da onde que veio essa parte aqui do processo, por que o Eduardo está aqui na frente e está falando com vocês, qual é a procedência desse método,
Por que eu posso falar aqui na frente com vocês sobre isso, tá? Então é o seguinte, eu gostaria que vocês deixassem as dúvidas aqui no chat e eu vou explicar de onde veio rapidamente aqui o método, né? Eu sou engenheiro, trabalhei em construção pesada por quase 15 anos, né? Minha carreira de 15 anos como engenheiro, e eu trabalhei lá e eu fui criado aqui para ser eficiente, né? Muita gente fala isso, fala, Eduardo, eu também sou criado para ser eficiente, então eu queria, na novidade para mim, então, eu fui criado para ser eficiente aqui na engenharia, então eu ficava trabalhando aqui e o que aconteceu? Eu era bastante eficiente em coisas que não precisavam ser feitas. Acontecia comigo. Não sei se acontece com vocês, mas acontecia muito comigo. Então eu fazia muitas coisas bem feitas, que é eficiência, o uso de recursos, mas que não precisavam ser feitas. Tá? E aí eu descobri, eu ia embora muito tarde para casa, eu não conseguia ser produtivo, não conseguia mostrar meu resultado. E aí eu percebi que eu não tinha que ser eficiente ainda. Eu precisava primeiro ser eficaz. E depois, né, de que eu fosse eficaz, aí sim, deixa eu marcar aqui de novo, eu tinha que ser primeiro eficaz e depois eficiente. Então eu gostaria que vocês guardassem isso aqui. Isso aqui foi uma grande lição para mim. Tá? Primeiro eficaz e depois eficiente. Se vocês quiserem participar aqui, quem quiser escrever qual é a diferença de eficácia e eficiência. Tá? Uma dúvida que eu sempre levanto aqui nos treinamentos, e é que eficácia, né? Eu costumo dizer que é fazer o que deve ser feito. E é primeiro que faz isso, depois você faz bem feito, tá bom? E o que tem a ver isso com processo, né? Tem tudo a ver, porque definição de processo é o que deve ser feito. Depois o procedimento vem para fazer o como e o uso de recursos. Então isso aqui é a origem de tudo para mim. Isso aqui mudou a minha vida, o meu jeito de fazer as coisas, tá? Então eu queria que vocês soubessem, né, que eu sou como vocês. Eu estou aqui na frente e eu sinto as dores como vocês sentiram, deixaram saber. Na preparação do evento eu coloquei aqui bastante coisa de pesquisa, vocês deixaram saber, isso aqui para mim é a maior dificuldade, a maior dor. Eu corria bastante, não conseguia sair do lugar, eu não conseguia mostrar os meus resultados de forma efetiva, eu não via a minha evolução na carreira, eu sentia um desequilíbrio muito grande na minha carreira, assim, entre a minha vida pessoal e a minha carreira. Então, quer dizer, descobri com muita dor que isso não tem uma separação. O Eduardo é o mesmo, assim como vocês são as mesmas pessoas, e eu senti isso na pele, essa dor, até que chegou um dia do chega, né, para mim. E esse dia do chega foi quando eu não conseguia mais, né, ir embora para casa no horário e tal, e quem sofreu com isso foi minha filha, minha pequena bebezinha que tinha nascido e hoje já está com quase 10 anos, e o dia do chega para mim foi quando eu comecei a perder a infância da minha filha com 1 ano. Eu não consegui acompanhar ela no primeiro ano e foi muito doloroso para mim. E esse foi para mim o dia do chega, onde eu falei, eu tenho que organizar a minha vida, e comecei a cuidar de processos. E eu fazia isso há algum tempo já e percebi que eu gostava daquilo e o que eu era bom naquilo, e eu comecei a estudar cada vez mais. E eu fazia uma coisa diferente. Eu fazia isso aqui, né, de trabalho. Então eu tinha aqui essa parte, a dor para mim me levou aqui, né, tive essa dor aqui, me levou a ter a solução. E a solução para mim, no caso, foi processo. Coloquei aqui, ó, foi trabalhar com processos. Então, eu saí da engenharia, né, e comecei a trabalhar com consultoria, comecei a estudar gestão, comecei a misturar alguns métodos de estudar e certificar em algumas coisas, e desde do começo eu faço uma coisa que eu acho que é um diferencial. Eu faço a medição, pessoal. Eu meço tudo que eu posso. Para mim, isso aqui é uma das maiores sacadas que eu posso falar hoje aqui. Eu estou falando para vocês anotarem, então vocês peguem aí um bloco de notas. Tem gente que gosta do papel igual eu, tem gente que gosta do OneNote, do tablet, do qualquer bloco de notas. Então anotem isso.
Anote que uma das maiores sacadas que eu vou falar hoje, a gente tem que medir o desempenho. A gente precisa de desempenho da gente primeiro, antes de olhar os processos, e a gente não faz isso. Então, esses são os diferenciais que a gente tem que ter no nosso trabalho, tá? E aí eu gostaria que vocês estivessem comigo aqui para que a gente acompanhasse isso aqui, ó, como que isso virou um método. Eu aprendi a criar métodos. Então, eu aprendi aqui, ó, a criar métodos. Mas não tem um método pronto, assim que a gente pega? Tem sim, tem vários métodos prontos. Mas mais do que você pegar um pronto, a habilidade maior está em criar métodos. Como que faz? Como que a gente faz para criar métodos? Eu vou falar um mecanismo aqui que eu acho que funciona para todo mundo. Eu não estava planejando falar, tem que falar um pouco mais rápido sobre isso. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar aqui, né? Vocês vão pegar aqui, vou fazer aqui em outra folha, né? Para ver. Bom, vou fazer aqui mesmo, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu ver se cabe aqui, né? Muito bem. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer, primeiro faz. O item 2, para quem gosta de checklist, é medir. Depois mede. Tudo que vocês fizerem tem que medir. Faz, depois mede. Depois vocês vou colocar o 3 aqui, analisa. Analisa. E aí tem duas saídas possíveis aqui, ó. Deu certo ou não deu certo. Certo, né? Deu certo e não deu certo, tá bom? Aí sim, vocês vão fazer assim, ó. O que deu certo, fica. O que não deu certo, muita gente fala sai, né? Mas eu gosto de falar melhora ou sai. Então aqui, o que deu certo fica. O que não deu certo, melhora ou sai. E aí eu evoluí um pouquinho aqui, ó. O consultor, o bom consultor, ele não faz julgamentos. Tá? Então já anota isso, põe no asterisco aí. Não fazer julgamento de valor. Então vamos trocar esse certo aqui, ó, por deu resultado. Deu resultado, não deu resultado. Porque o resultado, pessoal, queria que vocês guardassem isso. O resultado é que nos defende. O resultado é absoluto. Então, o resultado serve para nos salvar da falta de experiência, da falta de idade, para quem não tem nenhum trabalho ainda. Procura alguma coisa que você saiba gerar resultado, nem que seja pequeno, faça isso com produtividade e o jogo muda, tá? Então, tem que saber resultado. E como que eu faço isso? Eu pego esses dois aqui, ó, você já fica muito bagunçado, né? E você vai documentar. Documentar. Pessoal, pega aqui, ó, a parede de vocês, ó. Pega na parede e escreve assim, ó. Documentar é o poder. Tá? Põe o asterisco, guarda para vocês. Documentar é o poder. Tá? Tô brincando com relação à parede, mas guardem isso aqui. Documentar o poder. Eu documentei o que deu certo, o que não deu tão certo, e aí vocês vão ter aqui um método. Por isso que eu falei que eu aprendi a criar métodos. Eu faço isso e funciona, tá bom? Funciona para mim, tem funcionado para minha equipe, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. É assim que faz, tá? Alguma semelhança aqui, ó, com... Né, depois põe em preto aqui, né? Depois você vai fazer de novo, né? Você vai ajustar, porque você fez isso aqui, né? Ou melhor, ou sai, ajusta, e aí, ó, o que você faz de novo? Vem pra cá e faz de novo, e mede de novo. Isso aqui, alguma semelhança com o PDCA? Pode ter o método que quiser, pessoal.
mas o PDCA funciona, tá bom? Então, gostaria que vocês usassem isso aqui, que é o método de criação aqui para criar metas, né? E que a gente conseguisse usar os métodos criados, tá? E eu decidi, fechando a minha história aqui, eu decidi usar esse método, né, de criar métodos aqui, decidi usar em tudo. Eu decidi usar em tudo, para isso funcionava. Então tem um método, eu decidi usar esse método em tudo. Então todos os processos que eu faço hoje, os projetos, eu uso esse método. Eu meço o desempenho de tudo, isso funciona. Eu aqui dentro da consultoria já fiz mais de 80 projetos e eu já tenho uma estatística boa para falar sobre isso, o que funciona, o que não funciona. E aí eu comecei a olhar para mim e perceber que eu chegava nos resultados. E percebi também que bastante gente não chegava nos resultados. Tem que chegar no resultado com produtividade, tá? E aí muita gente não chegava. E aí eu percebi que tinha alguma coisa ali, tinha alguma coisa diferente em fazer isso aqui, né? Por que eu chegava no resultado e nem todo mundo chegava? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, eu queria que vocês anotassem uma frase aqui que eu vou falar para a gente colocar aqui, ó. Gostaria que vocês ficassem presentes para isso aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu vou pôr aqui atrás. Bom, por aqui. Ter resultados e aí eu vou pôr aqui, ó, entregas. Tá? Olha aqui. Isso aqui eu queria que vocês anotassem, ó. Resultados é um pouco polêmico, tá? É diferente de só entregas. O que eu quero dizer aqui? A gente está nos projetos e a gente faz as entregas, mas gerar resultado de verdade é conseguir mudar o jogo aqui para o cliente. Então, resultado de verdade é diferente de só entregar. Tem muito mais coisa por trás de resultado e é isso que eu queria que vocês focassem nesses 3 dias. Tá? Fechando aqui essa introdução, porque eu precisava explicar de onde veio isso para vocês entenderem se faz sentido para vocês. Tá? Assim, esses 3 dias eu queria que vocês fizessem desafios para vocês mesmos de tentar conectar tudo isso que eu estou falando aqui, de gerar os resultados, de gerar essa medição, esse desempenho melhorado, que é diferente de só entregar, tá bom? E aí eu demorei, confesso que demorei, mas consegui escrever a minha missão. Estou muito orgulhoso dela, ela já mudou algumas vezes aqui, eu fui lapidando, eu fui tentando melhorar e hoje a minha missão é essa daqui. Eu transformo profissionais de processo em consultores. Eu sou muito orgulhoso disso aqui de verdade. Eu passei por uma crise, de identidade para saber o que eu fazia bem. Eu já mudei, como eu disse, algumas vezes, mas eu cheguei nisso aqui. Eu sei fazer isso aqui e é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Eu queria que vocês ficassem comigo e tentassem absorver o máximo que dá dessa informação aqui para a gente conseguir trabalhar juntos, tá bom? Muito bem. Último slide aqui, penúltimo slide antes da gente entrar, antes de entrar nas competências, na primeira competência. Eu queria que vocês tentassem ver comigo aqui, ó, isso aqui que eu estou escrevendo, ó. Eu decidi compartilhar e decidi mostrar para vocês que existe uma oportunidade aqui dentro, tá? Eu queria que vocês realmente estivessem comigo, como o ritmo é intenso e acelerado desse jeito, porque senão ficaria muito longo, que o material é muito grande, eu queria que vocês entrassem nesse ritmo, dessa quantidade de conteúdo com intensidade. Então, eu hoje trabalho praticamente como se fosse um treinador de consultores, eu vejo metodologia, eu acerto, eu contrato, eu treino as pessoas para que elas melhorem seu resultado e eu decidi compartilhar isso aqui com vocês para melhorar os resultados do profissional de processo. Essa é a jornada do consultor de processo, tá? O método funciona. Como eu disse, hoje são 7 competências, amanhã 7 habilidades
e na quinta-feira 7 atitudes. São 21 itens que a gente vai poder melhorar, tá? Então eu queria que você estivesse comigo aqui e anotasse isso aqui, ó. Há uma grande oportunidade aqui no ar. E qual seria, né? Qual seria essa oportunidade? Anota essa frase, né? Se vocês dominarem as sutilezas que faz o simples funcionar, então se vocês dominarem as sutilezas que faz, né, o simples funcionar, isso aqui vai alavancar a sua carreira, tá bom? É o jeito mais simples que eu vejo para tentar explicar a proposta que eu tenho para vocês aqui hoje. Tá? Começando pela competência. Eu queria que vocês aprendessem a dominar sutilezas, porque eu percebi que a diferença entre o bom e o excepcional, o cara acima da média, não é técnica. Vocês ouviram isso que eu disse? A diferença não é técnica. Se a diferença não é técnica, o que é então? O que é que faz a gente ficar diferente? Então eu estou tentando separar aqui para que vocês fiquem comigo. Então são sutilezas, pequenas diferenças que faz o simples, que não é fácil, tá? Simples não quer dizer fácil, faz o simples funcionar. Isso aqui vai alavancar a sua carreira numa posição bem acima da média. É importante isso aqui? Sim ou não? Né? Então, assim, se vocês estão comigo aqui no sim ou não, vocês têm que saber de duas coisas, porque aí todo mundo vai, isso é bom demais para ser verdade, né, Eduardo? Isso aí que você falou é bom demais, é uma oportunidade que está aí na mesa e por que ninguém pega? Pois é, porque dá trabalho. Porque dá trabalho, tá? Porque assim, olha só aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que. É o que deve ser feito. E isso, pessoal, eu vou passar para vocês. O que deve ser feito para conseguir isso? Eu vou passar nesses 3 dias, então eu vou dar isso aqui para vocês. E o segundo ponto é o como. O como eu gosto muito de dar liberdade, dar autonomia para as pessoas chegarem no como. Cada um tem o seu procedimento, o seu jeito, o seu método. Tá? Nesse evento aqui, né, da jornada do consultor, eu vou dar para vocês o que. Tá? Quem quiser depois saber o como pode ter a liberdade de desenvolver, falar comigo, a gente trabalhar juntos, tem várias possibilidades aqui, mas a gente está concentrado em saber o que deve ser feito. Isso aqui é uma coisa que não tem preço, pessoal. Clareza. Essa aqui é a segunda palavra que vocês têm que escrever na parede. Clareza. A clareza vai levar a gente a um outro patamar, tá bom? E agora sim, ó. Esse aqui é o resumo do método. Como assim, Eduardo? Uma escada? É, uma escada. Se todo mundo entendesse a sua escada, ia ter muita clareza do que tem que ser feito. Você pode pegar essa escada aqui e usar para melhoria de processo. Aliás, eu faço isso. Eu uso isso na melhoria de processo dos clientes. Eu uso isso aqui no portfólio da empresa. Eu uso isso aqui para fazer plano de ação. Eu uso isso aqui para fazer plano de desenvolvimento individual. E nós vamos chegar lá. Tá? Eu gostaria que vocês ficassem comigo aqui e entendessem minha última tela antes da gente entrar nas competências. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, nessa escada? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ficar comigo aqui. Qual é a competência? Qual que é a habilidade? E qual é o nível das atitudes que vocês têm hoje? Vocês já ouviram falar disso? Porque não é minha ideia, né? O chá, competências, habilidades e atitudes. Então esse foi o formato que eu encontrei para trazer uma tonelada de conteúdo aqui para dentro num curto espaço de tempo. Então, qual é o meu chá hoje? Eu queria que vocês saíssem daqui, desse evento, respondendo isso. Queria que vocês combinassem comigo, sim ou não? Vocês topam fazer isso comigo aqui, sair do evento na quinta-feira, com a sua nota. Não é achando assim, é legal, a competência minha é legal, mais ou menos a habilidade, tem dificuldade na atitude. Não. A nota de 0 a 10, qual é a sua nota? Porque é isso que a gente tem que aprender a fazer, a medir.
Tá, pessoal? É duro desse jeito mesmo. A gente tem que aprender a medir. Então, qual é a nota de cada um de vocês aqui? Tudo bem? E depois, você já deve estar adivinhando qual é a sua competência, a sua habilidade e a sua atitude do seu ponto B. Seu ponto B. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu vou sair do evento assim. Vocês vão ter isso aqui no terceiro dia do evento. Hoje você já sai com C. Olha só como isso aqui é entrega de valor, pessoal. Entregar valor assim logo de cara, tá bom? Sem enrolação. Por isso que o ritmo é acelerado. Porque senão a gente não ficaria aqui 3 horas falando, né? Então aqui é competência, habilidade e atitude hoje. E hoje vocês vão sair com a competência. E depois vão sair, né, com a competência, habilidade e atitude. O novo chá aqui com um plano. Com um plano. Aqui tem um degrau, mas poderia ter 2, 3, 5, 10 degraus. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Porque se você tem uma maturidade diferente, a sua escada tem que ser diferente. Anote uma coisa aqui. Põe asterisco aí. Para você que é novo também, que às vezes fica desamparado ali, né? Anote isso aqui. Não compare nunca o seu primeiro capítulo com o 20º de alguém. Nunca faça isso com você mesmo, não é justo, tá bom? Então assim, você tem que ser uma outra pessoa aqui. Você tem que vir de dentro para fora e se desenvolver. Então isso aqui tem uma coisa que a gente não faz tanto. Cuide do seu ambiente. Cuide do seu ambiente, fique próximo de pessoas melhores que você, sente em mesa mais difícil, se arrisque, desenvolva, cuide do seu ambiente, tá? E aqui vocês têm que tomar um cuidado gigante aqui, ó, com isso aqui, ó. Olho no resultado. É a última reflexão que eu faço para vocês sobre isso. Vocês estão de olho no resultado? Eu gosto de jogar tênis. E lá a gente conversa assim sobre não tira o olho da bolinha. Vocês, aqui no evento tem várias pessoas que já têm um relacionamento mais próximo comigo, tem alguns mentorados aqui, me escutam falar muito sobre isso. Não tire o olho da bolinha. E o olho da bolinha é isso aqui, ó. Agora pergunta para você. Se você sabe disso, que você não pode tirar o olho do resultado, a pergunta que vem aqui é: o que você está fazendo? O que você faz? Anote isso em algum lugar. Leva a isso. Queria que vocês refletissem isso. O que vocês estão fazendo hoje? O que você treina? O que você estuda? O que você investe em você? Os cursos que você compra? Mentorias que você faz? Tudo que você faz, ou você não faz nada, não sei. Isso leva ao resultado? Porque se não leva, por que você faz? Por que você faz? Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês ficassem aqui para o nosso começo, tá? Então, muito bem. Vamos começar aqui, ó. Não esqueça disso aqui, que a gente vai usar muito ali na frente. Primeira competência. Vamos falar de 7. E aqui eu já estou antecipando para vocês, né? Vou falar sobre 7 competências hoje. Vocês vão avaliar hoje, tá? E nós vamos seguir esse ritmo aqui. Vocês receberam aqui o mapa mental, né? Aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui, ó. Tá escrito aqui. Primeira competência. Desse jeito, né? Se vocês imprimirem, fica igual ao meu. Então vocês podem usar. Ter capacidade de mobilizar. O que é ter capacidade de mobilizar? Na engenharia, a gente avaliava muito isso. Lá o mestre de obra bom era o mestre de obra que você mandava ele lá para o meio do mato, mandava ele para a obra, ele ia com a sua pastinha, não é com nada, não é com dinheiro. Porque às vezes o cara vai com um caminhão de dinheiro e faz as coisas, ele ia sem nada. Ele ia lá e alguns conseguiam e outros não. E a gente aprendeu a avaliar isso como capacidade de mobilizar. Ele ia lá, em 60 dias, ele estava com o terreno, já estava tendo um limpo, com o barraco construído, com 60 pessoas contratadas, os equipamentos ali parados. Como ele fazia isso?
Não tinha projeto, não tinha nada, ainda só tinha ali um esboço. Como ele fazia isso? E essas pessoas eram usadas para mobilização. Capacidade de mobilizar é uma grande competência para o consultor. E o profissional de processo tem que entender isso. E o que é, né? Pus símbolo aqui de perguntar sempre o que é. Começar algo e às vezes, né, começar sozinho. Começar algo aqui, ó, às vezes sozinho. Tá? Vocês estão aqui, pessoal, que estou falando aqui de novo, né, sobre o mapa mental e mostrei aqui de novo que eu comecei ele com o mapa mental aqui. Quem entrou depois ou não está no grupo exclusivo do WhatsApp, deixa eu voltar aqui, tô deixando um link aqui pedi a pessoa colocar aqui no chat, né? Vocês vão clicar, já vai cair lá dentro do Google Drive, tá? No Google Drive tem mapa mental. Vocês baixem lá um PDF, vocês vão encontrar todos esses detalhes que eu estou falando. Eu estou falando alguns aqui, o material é de vocês, eu fiz de presente para vocês, tá? Então aqui começa algo sozinho, não ficar esperando. Não vai ficar esperando, ele vai lá e mobiliza, ele faz, ele tem iniciativa. Então aqui, ó, é o cara da iniciativa. Depois a gente vai tratar do cara que acaba também, né? Mas ele tem que ter iniciativa. Esse aqui é um cara, nem todo mundo é assim, nem precisa ser todo mundo assim, tá? Ele tem que mesclar. Então aqui isso aqui ajuda muito na produtividade. Lembra que eu falei produtividade? Por que ajuda? Porque ele não fica esperando. Se ele não fica esperando, ele não fica parado. Isso aqui aumenta a produtividade. Eu estou falando agora do porquê é importante. Aqui é o que. Aqui lá no seu mapa mental está escrito porquê é importante. Aumenta o engajamento da equipe. Tá? Também aumenta a produtividade. Tá? Então, quando a gente começa um projeto, eu gostaria que vocês anotassem uma palavra aqui importante. Ritmo. Então, quando a gente começa um projeto, precisa ter pegada, precisa ter força, precisa ter ritmo. Essa palavra aqui é importantíssima, pessoal. Ritmo. O que é ritmo? É eu conseguir imprimir, né, uma velocidade, uma cadência em tudo que eu faço na entrega. Eu não entro correndo, desesperado, dentro de um projeto e depois termino morrendo. Isso não tem ritmo. Eu também não começo morrendo e termino o projeto que nem um maluco lá acelerando. As pessoas precisam de ritmo. As crianças precisam de ritmo. Tá? Os animais precisam de ritmo. Então isso aqui é uma coisa natural para a gente também. A gente precisa de ritmo para ganhar confiança, para mostrar que tem autoridade. Isso reforça a autoridade do consultor. Tá bom? Então eu tenho que fazer isso aqui. Se você demorar muito para engajar o time de partida, vai demorar para gerar valor. Isso aqui pode ter retrabalho, tá? Então, o que você precisa para começar é começar, tá bom? Então vamos lá. E depois aqui, como que avalia, né? Queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Como que a gente avalia essa parte aqui, ó? Vocês vão pegar lá no mapa mental de vocês. Eu vou mostrar só esse aqui, né? Para não ficar mostrando toda hora. Mas tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui no mapa mental de vocês. E aí vocês vão pegar aqui, ó, e vão pegar e tentar avaliar aqui, ó, de 0 a 10, e depois eu deixo um checklist. Esse é o material que tá lá disponível no Google Drive. Aliás, faz um favor para mim aqui, ó, pra gente ver que vocês estão entendendo. Isso aqui tá documentado. Tira um print aqui, ó. Tira um print comigo segurando aqui e depois posta lá para mim, lá no Stories. Lá no Stories você põe lá @EduardoRuth e põe lá, documentar é o poder. Coloca aqui, ó. Né? Printa isso aqui, coloca lá, pra gente mostrar que isso aqui tá funcionando, que a gente tem força, né, pessoal, do evento, tá? Então, como que eu faço isso aqui, ó, essa avaliação? Tem algumas informações que eu tô deixando aqui e queria que vocês entendessem bem. Aqui é como se fosse, ó, o 5. Isso não tá pegando. Fosse o 5, né? Aqui é o 0 e aqui é o 10. Eu deixei 5 itens negativos e 5 itens positivos. Pelo amor de Deus, né? Não é para julgar ninguém. Nem são esses os 5 que devem ser olhados todas as vezes. Mas eu não queria deixar vocês no vazio. Eu pedi para vocês colocarem, você lembra que eu mostrei no Excel? A nota de 0 a 10 para cada competência. Depois vocês vão pegar uma média, tá? Então,
aqui, ó, competência 1, eu quero saber que nota vocês vão sair daqui, ó. Que nota você vai dar para você mesmo aqui? Queria que você olhasse. Então, eu coloquei alguns itens aqui. Se você espera para mobilizar, né? Se você espera, você vai pegar aqui e vai tirar um ponto. Tá? Em 5 vai virar 4. Vamos dizer assim. Depois, se você faz com todos os você só faz com todos os recursos. Só faz com recurso, tira também 1. Se você não conhece ninguém para mobilizar, tira mais 1. Se você prefere não arriscar com medo de errar, tira mais 1 e por assim vai, tá, pessoal? De novo, não quer usar o que está no mapa mental? Não usa. Mas é um balizador para você dar essa nota. E da mesma forma tem o positivo. Se você começa a fazer, se você faz com que tem agora, se você tem contatos que ajudam, se você tem um método e por aí vai, tá? O que eu quero que você faça é que você vai olhando aqui, olhando e no final você chega a uma nota aqui, ó. Vamos dizer que você chega isso aqui e a sua nota para a capacidade, né, para a competência 1 é 6. Ah, isso aqui não vai dar para lá. 6. E já que a sua nota é 6, você vai lá no seu Excel, deixa ele abertinho aí para você acompanhar junto comigo, ou faz depois, não tem problema, rabisca aí no seu caderno e coloca 6 na primeira competência lá e deixa ele quietinho lá. A sua competência de mobilizar é 6 e vamos para frente, tá bom? Aí eu gostaria, se tiver dúvida sobre isso, vocês coloquem aqui, tô com uma ajuda aqui de suporte para responder, para a gente não perder tempo, né? E a gente vai tocando assim depois. Se quiser mais dúvidas, eu respondo no final para a gente manter o nosso ritmo, tudo bem? Então vamos lá, eu fiz a primeira avaliação e qual seria então a nossa competência número 2? A nossa competência número 2 seria aquela que eu estou chamando aqui de ser organizado. Olha lá, ser organizado. O que seria isso, né? Por que eu estou aqui sendo organizado? Isso aqui é uma competência que o consultor deve ter. Vocês lembram no colégio, até na faculdade, que vocês pegavam o caderno, ou pelo menos eu fazia isso, para copiar, perdia a matéria e copiava o material, né, de alguém. E você, com todo o respeito aos seus amigos, né, suas amigas, você não copiava do seu amigo ou sua amiga bagunceira, eu posso apostar com você. Você copiava de alguém organizado. Então é isso, você tem organização para ser uma referência, para conseguir saber de onde começar, de onde você parou, entendeu? Então ajuda muito o teu método, ajuda muito a você ter produtividade. Como eu estou falando hoje de competências, né, não é tão técnico assim, mas você precisa ser organizado. Um outro parênteses aqui, eu costumo perguntar em entrevista, eu falo, você é organizado? Aí a pessoa fala, sou. Fala, me descreve como que é o seu guarda-roupa. Porque a pessoa que é organizada no trabalho, o guarda-roupa dela não pode ser bagunçado. Eu posso apostar com você. A gente até brinca disso, vou ligar para sua esposa para perguntar. Né? Então você tem que ser organizado. Ser capaz de focar no que precisa. Tá? É ter padrão. A gente ter padrão aqui. Né? É a gente entender que a melhoria contínua começa aqui. Tem uma base. Ó. Eu tenho uma base organizada e aí eu consigo melhorar. Né? Eu consigo melhoria contínua. Muita gente escreve isso aqui lá no site, né? Mas não tem organização. Então a melhoria contínua sai daqui, ó. Sai da base, tá? Por que é importante, pessoal? A organização traz a evolução. Lembra lá da escada que eu desenhei para vocês? Se eu não estou organizado, eu não sei que ponto que eu estou. Se eu não sei o ponto que eu estou, eu não sei quanto que eu vou avançar. Entendeu? Assim, a meta está lá longe, eu não sei quanto que está longe, porque eu não sei onde eu estou. Então precisa medir não só a meta, mas aonde você está. E precisa de organização para isso, tá? Olha que maluco isso aqui. Nós estamos aqui conversando e nós temos aqui um conteúdo que eu estou passando. E esse conteúdo está organizado. Eu entreguei um mapa mental, eu entreguei um Excel, eu estou escrevendo aqui, eu estou falando, eu estou mostrando para vocês em vídeo, tem as dúvidas aqui que eu vou responder. Então assim, eu estou organizando o conteúdo. Mas o conhecimento, ele está aí. Né? Eu trouxe o conhecimento dos projetos e estou organizando aqui. É isso que eu queria que vocês entendessem aqui como que funciona isso. Tá? Então, como que a gente avaliaria
a competência número 2, né? Como que a gente avaliaria aqui a competência número 2? Como vocês já estão se acostumando, eu estou colocando aqui já de forma mais fluida, né? De 0 a 10, de novo, você vai pôr aqui o seu negativo e você vai pôr aqui o seu positivo, né? Então está aqui, ó, o 5 está aqui no meio, de 0 a 10, competência, está escrito lá no seu Excel também, se quiser usar, está escrito lá, ser organizado. Então você vai vir aqui, tem algumas coisas escritas aqui. Se você não tem o hábito de registrar, se você tem dúvida de onde parou, se você não sabe os resultados que você teve, se você começa do zero toda vez, tudo você vai diminuindo. Eduardo, não quero usar os itens que você colocou. De novo, não tem problema. Olha para você e fala, de 0 a 10, eu sou 9 organizado. Então você vem aqui e coloca 9. Coloca 9 aqui, ó. Já que você é organizado em 9, coloca 9. E eu não vou ter problemas com esse 9. Eu posso postar com você que não vou. Né? Porque eu faço a minha avaliação. Entendeu? Então assim, se você não for 9, você vai sofrer depois. Então faça a sua avaliação. O seu gap vai ser do tamanho do seu autoconhecimento, tá bom? E aqui o positivo você coloca, tem alguns itens lá que você tem a base de dados, se você produz, mais por ser organizado, se você percebe a diferença entre ser organizado ou não. E depois dessa avaliação aqui, eu queria que vocês olhassem um pouquinho o checklist. Tá? Então tem material para falar e tem material para vocês usarem. O que é esse checklist? Né? Alguns itens que eu acho que vocês podem usar para melhorar. Então eu coloquei ali o checklist inicial, por exemplo. Escolha uma forma de registrar. Eu uso o caderno. Você usa o OneNote, usa o tablet, bloco de notas. Seja disciplinado para fazer isso. É uma outra técnica, publicar. Você publica, você compartilha e aí você faz com que torne público isso, né? Treine bastante para oferecer, organizar eventos menores para você conseguir fazer. E aí sempre meça, tá? Sempre meça, que é para a gente conseguir andar com isso aqui da sua nota, que vai lá para o Excel, para a gente conseguir evoluir, tá bom? Muito bem, competência número 3. Vamos lá, está começando a ficar interessante aqui. A terceira competência seria saber medir o desempenho. O que é saber medir o desempenho? Fala, Eduardo, eu sei medir. Tá bom. Você sabe medir o que importa? Eu quero saber se você sabe medir isso aqui, ó. O que importa você sabe medir? É isso que é o diferente do profissional de processo conseguir evoluir. Você tem consistência na medição, né? Uma coisa que o que você faz com isso? O que você faz? Porque tem gente que mede e depois não faz nada, não apura desvio, não consegue evoluir. Lembra do olho na bolinha, o olho no resultado? O que você faz com isso? Tá? Aqui, pessoal, você vê que essa medição aqui, ó, você só consegue ter, né, a melhoria contínua de novo, aqui, ó, melhoria contínua com a medição. Vou ser bem sincero aqui com vocês, ó, não existe melhoria contínua sem medição. Pode arrumar briga comigo aqui, não existe. Tem que medir para continuar subir na escadinha, tem que medir. Não existe a medição, a melhoria contínua sem medição, tá bom? Então eu queria que vocês evoluíssem aqui para isso. E para se destacar, a gente tem que saber mostrar resultado, tá, pessoal? Tudo bem? Vou me arriscar aqui a fazer um negócio para vocês que eu falei que eu só farei com o tempo, mas eu não consigo me segurar, que vou mostrar para vocês rapidamente aqui como que eu faço a medição de indicadores. Eu vou ensinar na prática a fazer isso aqui, ó. Vou arriscar aqui fazer com vocês, ó. Vocês pegam um processo e coloquem o objetivo dele. Vamos colocar aqui, ó. Eu sempre vou dar um exemplo que aqui todo mundo conhece, né? Que é contas a pagar. Então, se eu tenho contas a pagar, o objetivo dele... Pessoal, eu consigo fazer isso de qualquer processo, cara. Pois, se tiver dúvida, me chama aqui. A gente faz de qualquer processo.
Então, assim, o que tem que fazer aqui? O objetivo do processo é pagar conta. Então, você vai lá e escreve assim, ó, pagar conta. Pagar as contas. Aí eu acho que é muito pobre isso aqui, esse objetivo, porque eu posso pagar com erro, eu posso pagar sem prazo, então eu escrevo de novo. Eu deixo escrito lá e ponho pagar todas as contas, vírgula, até dia 10 do mês subsequente, né? Vírgula, sem erros ou com tolerância de 10%, sei lá, você vai colocar lá. Então olha aqui, ó. Se eu vou pagar todas as contas, aqui sai um indicador, hashtag 1, que é contas pagas sobre contas devidas. Tá aqui, ó, vai ser um percentual aqui, primeiro indicador. Saiu. Meta, 100%. Por quê? Porque todas. Todas, tá bom? Esse aqui é um medidor de eficácia, porque ele cumpre a missão. Pagar até o dia 10. Esse aqui pode ser o hashtag 2. Lead time. Ou tempo, né? Medição do tempo. Vai ser lá 10 dias, né? Se fecha dia 30, então vai ser só medir o tempo. Mede o tempo. Segundo indicador. Sem erros. Hashtag 3. Percentual de erros. Como que faz? Valores pagos, errados, né, sobre o total de valor. Então, valores pagos. Então você vai ter lá quanto de percentual de valor que eu errei. E aí eu tenho 3 indicadores. Olha que interessante. Indicador de eficácia. Lembra que a gente começou a conversa assim? Eficácia. Fazer o que tem que ser feito, cumpre a missão. E medidores de eficiência. Eficiência. Ou seja, recursos, tempo e erros, né? Dinheiro, custo. Então, são de 3 indicadores. Quantos minutos eu demorei para fazer isso? Ah, Eduardo, isso daí você já sabia. Eu desafio quem quiser aqui me mandar um processo para a gente fazer juntos o objetivo e também os seus indicadores, tá bom? Então, eu queria deixar para vocês aqui, eu não queria passar batido sobre mídia de desempenho, é isso que eu estou falando. E muita gente não sabe fazer isso, tá? Isso aqui é uma condição muito importante para o profissional de processo saber fazer, porque se ele sabe fazer o desempenho, ele tira o lugar de muita gente. Não que eu quero que tire o lugar de alguém, mas ele sobe muito no ranking, se ele na melhor da média. Eu contrataria um cara para trabalhar em escritório de processo que sabe fazer aquilo, tá bom? Avaliação da competência 3. Como que é? O que tem lá para olhar, né? Tem lá assim, se você pega os indicadores que tem, olha o erro. Eu fiz hoje uma reunião com o cliente, ele falou assim, a primeira coisa, Eduardo, tem que ver os indicadores que tem. Eu falei, não senhora, tem que pegar os indicadores que precisa ter, depois você olha o que tem. E aonde você olha o que precisa ter? No objetivo, para ver se cumpre a missão. Faz sentido? Então é isso que a gente tem que fazer, tá? Se você pega o seu indicador que tem, põe negativo para você, se você faz isso, tá? Não vai dar positivo não, que não é uma boa avaliação. Então você vai indo para lá ou vai indo para cá do mesmo jeito, tem as perguntas aqui e você vai usar a sua nota. Eu queria saber que nota você vai dar para você aqui, ó. Né? Sabe que não adianta, você tem que ser absolutamente honesto com você? Porque já aconteceu comigo aqui. Fala, Eduardo, eu estou pronto para ir no cliente. Falei, ótimo, vai. Aí chega no cliente, não sabe fazer. E aí apanha no cliente, eu não quero. Então esse trabalho que eu estou fazendo aqui é para cuidar de você, para que você não apanhe do cliente. Né? E depois, se você quiser continuar, você continua se aprofundando, se capacitando para que você fique bom nisso. Tá? Então você dê a sua nota lá e tem lá como chama, o checklist, que
está escrito aquilo lá que eu fiz, um passo a passo. Escreva os objetivos, escreve de novo, escreve várias vezes, não apaga, escreve um, depois o outro, grifa, igual eu fiz. Aí põe indicador de eficácia, põe de eficiência, faz daquele jeito lá que funciona, tá, pessoal? Quem quiser também mais material, me manda aqui, que eu tenho um videozinho pronto para isso também, que fala com mais calma sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. Competência número 4. Aí passamos aqui da metade. Isso aqui é uma competência importante, né? Que nem todo mundo sabe fazer. Eu confesso que não é o meu forte. Quer dizer, até gosto de desenhar, mas tem gente muito melhor que eu. Já aprendo com outras pessoas melhores que eu. Porque é uma coisa muito difícil, eu acho. É empacotar as entregas. Nossa, Eduardo, você está admitindo que você não é o melhor disso? Sim, muitas outras coisas também, tá? Não tem problema nenhum. Saber empacotar as entregas é uma coisa que requer muita habilidade em conjunto aqui, porque eu tenho que entender o negócio. Tenho que entender o negócio. Aqui dentro tem um mundo, gente. Saber ouvir bem, que é uma habilidade que eu estou dando um spoiler aqui de amanhã. Habilidade número 2, saber ouvir bem. Saber ouvir no cafezinho do cara, saber tirar informações para eu entender o negócio. Padronizar, tá? Padronizar aqui, pensar de forma ágil. Porque se eu faço ágil, pessoal, o que tem a ver o ágil aqui? Eu vou lá e testo. Então eu faço o ágil para testar. Porque se eu errar, né, um pacote aqui, eu corrijo. Entendeu? E eu vou documentando, eu corrijo. Por que isso aqui é importante? Ó? Por que é importante? Porque o cliente, ele compra valor. Sempre que vocês for falar para alguém, começa pelo porquê, né? Indico até o livro aqui do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. Muita gente já viu indicando ele. Comece pelo porquê. Por que você quer que eu faça empacotamento das entregas? Porque o cara compra valor, então empacota de uma forma que gere valor para ele, tá? E aí aqui o que vocês vão notar? 2 itens. O primeiro é o viés de fazer para gerar valor e o segundo é da produtividade. Porque se você faz toda hora e começa toda hora, você perde produtividade, tá? Aqui, eu acho que já pedi para vocês escreverem, mas aqui na parede, né? Clareza, de novo, pessoal. Clareza. Nossa, como isso aqui é matador. Como isso aqui é matador. Clareza. Clareza no que você vai entregar. Depois coloca a produtividade e entrega. De novo, né, pessoal? Nesse evento aqui, eu estou falando como. Aliás, o que você tem que fazer, não como. Por isso que não tem um detalhe. Eduardo, eu queria saber tanto como que faz. Eu queria saber tanto ali o passo a passo. Eu até deixei o checklist para você começar aí, né? Mas aqui é um evento para a gente falar o que você deve fazer. E eu até, para não deixar na mão, deixei um checklist para começar. Então lá está entender o negócio, estuda, pesquisa, avalia pessoas, fazer um bom diagnóstico, perguntar, avaliar as expectativas, pessoal. Sabe um negócio interessante? Eu não consigo passar batida, né? Chega para o cliente, pergunta para ele assim, ó, o que seria sucesso para você nesse projeto? Anotem essa pergunta, por favor. Essa pergunta é uma das mais poderosas que eu poderia passar para vocês. Chega para eles e pergunta, qual a expectativa sua? Essas perguntas eu já vi. O que seria sucesso para você? Se hoje fosse o último dia do projeto, o que teria dado certo? Sabe o que vai acontecer? Ele fala. E ele vai falar, e você vai anotar, e aí você entrega. Cara, muita gente não faz isso. Fica, mas já está no contrato, Eduardo. Já está no contrato. Faça isso. Faça isso e você vai no checklist, você vai conseguir melhorar, tá? Faz o simples, pergunta para ele, entendeu? Liga a orelha aí e pergunta. De novo, né, pessoal? Põe os 5 aqui, tem várias coisas aqui. Se você entrega sem ouvir o cliente, se você não explica até ele entender. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, ó, como dica, né? Às vezes, uma melhoria é uma proposta. Um propósito de melhoria. Um to be é uma proposta, tá? E você poderia
chegar para ele e fazer ele engolir aquilo, né? Que a gente às vezes, tá aqui a metodologia tal. Sabe o que funciona mais? Se você checar se ele entendeu. Aumenta muito a probabilidade de ele aceitar a sua proposta se você explicar de novo. Então, se você estiver tendo um problema, assim, o pessoal está reativo, muito reativo, ele fala assim, pessoal, posso explicar de novo? Volta e explica de novo. Poderoso, pessoal. Funciona, tá? Funciona. Então, vamos lá. Dei a nota para vocês aqui na competência, na avaliação número 4, né? Que é essa aqui de saber empacotar as entregas. Nossa, essa aqui eu sou 5, Eduardo. Ué, 5 está no meio, né? 5 estamos ali, estamos indo bem no 5 ainda. Eu queria que você viesse comigo agora na competência número 5, né? A competência que tem aqui ter a capacidade de entrega. Eduardo, igual? Não, não é igual. Pode voltar lá para ver. Aquela lá está voltada mais ao planejamento, ao entendimento, a parte que eu tenho para entregar, e essa aqui está voltada para a capacidade de conseguir realizar, aquela de ter o olho no resultado. De novo, pessoal, aparecendo aqui, o olho no resultado, de novo aparecendo. Então eu queria que vocês focassem nisso aqui, né? Vamos entrar com vontade nisso, entregar e medir se ajuda de verdade. Não tira o olho disso, não façam reuniões de gestão da mudança olhando se fez ação ou não fez. Olha se aquela ação gerou o resultado. Se mudou, se mexeu o ponteirinho do resultado, tá? De novo aparece clareza aqui. Isso aqui é importantíssimo. A palavra é forte, mas é assim mesmo. Ó. Domine a sua produtividade. Domine, tá? Se você dominar a sua produtividade, por exemplo, eu faço um ESIS em 1 hora. Desenho lá. Aí eu pergunto para o consultor, quanto tempo demora fazer um ESIS? Ele fala, não sei. Eu falei, mas quanto tempo você está trabalhando? 6 meses. Você nunca mediu o tempo que você demora para fazer? Né? Por que você faz isso com você? Eu falo, né? Você, não, mas cada hora eu faço de um jeito. Sim, cada hora eu faço num tempo. Mas mede a sua média. Porque eu comecei com 16 horas, 8 horas, e hoje eu posso falar que eu faço em 1 hora. Eduardo, mas aquele você fez em 2, tá tudo bem. Tá? Mas você consegue planejar com a sua média. Média, pessoal, tem que dominar a sua produtividade, tá? Então aqui faz o ágil de novo, porque se você não conseguir validar, né? Aqui agora é para validar. Valide, tá? Então é um negócio que eu queria que vocês anotassem aqui, ó. Se você não entregar, por que é importante? Se você não entregar, não dá para avaliar, cara. Não dá para avaliar, entendeu? Então isso aqui constrói confiança no cliente. Vocês já ouviram isso? O Eduardo, ele entrega. Eu sei que ele entrega. Ele fica lá até tarde e ele entrega. Entendeu? A Maria, o João, né? Eles entregam. Então isso constrói a parte da confiança no cliente. E outra, só tem resultado quem faz. Eduardo, que só erra quem faz. Só erra quem faz, mas quem só acerta quem faz também. Então só tem resultado quem faz, tá bom? A eficácia, tá? Por conta da entrega, né? É fazer a entrega. E a eficiência é ver se você entrega com produtividade, tá bom? Tem que dominar as restrições. Tudo bem, pessoal? E essa parte aqui eu acho importante que vocês avaliam firmemente aqui capacidade de entrega. Eu já conheci bastante consultor que fala bem, que até empacota, que desenha, mas na hora de entregar não consegue. Assim, tá tudo bem para mim, de verdade. Eu queria que vocês se avaliassem para poder fazer isso com uma entrega, tá bom? Façam isso aqui com o coração aberto. Assim, eu consigo entregar. Olha as perguntinhas que tem aí. Se você deixa para fazer depois, para passar limpo, se você considera que foi feito com o cliente, não precisa entregar, isso acontece muito. Tem que entregar de verdade. Fala, você entregou, cara? Eu fiz junto com o cliente. Falei, não, quero saber se você entregou, cara. Cadê o e-mail? Então eu não entreguei, porque eu fiz junto com o cliente. Negativo para você. Negativo para você. De novo, quem está vendo aqui, pegou essa parte no final, isso aqui que eu estou falando está no mapa mental. Tá? Se procurar aqui no chat, vai ter o link lá do Google Drive, você baixa lá mapa mental
você vai ter aqui uma orientação de 5 itens aqui, 5 itens aqui para você pôr sua nota. Lá também vai ter um Excel, né, não dentro do mapa mental, mas dentro do modelo de avaliação, dentro do mesmo Google Drive, e você vai dar a sua nota aqui, ó. Pensou aqui se for um 2, ó? Nossa, Eduardo, mas eu sou 2. Cara, é melhor ser 2 e saber que é 2 do que ser 2 e colocar 8. E tem muita gente que coloca 8, cara. Tô vendo um monte de currículo aí. Eu faço um monte de entrevista. Eu pergunto o que você sabe fazer. Não pergunto o que o cara estudou, que curso que ele fez. Eu falei, qual é o seu resultado? Eu falei, você sabe mapear rapidinho? Você quer mapear comigo? Qual a sua produtividade? Sai nada. Entendeu? É isso que eu estou provocando em vocês, cara. É isso que eu estou provocando vocês a analisar isso aqui. Tá bom? Então faço a avaliação de vocês para que a gente consiga evoluir aqui para ter nossa nota. Botou 2 aqui, não tem problema. Tá? Competência número 6. Essa competência é a penúltima que a gente vai falar hoje. Ser produtivo. Como assim, cara? Ser produtivo? Né? Todo mundo que é produtivo, não sei o que, tal. Então o que é produtivo? O que é? Define para mim o que é o produtivo, né? Então, produtivo eu coloquei aqui, ó. O que é? Coloca a perguntinha aqui, ó. Explica para mim. Entregar o que precisa, na qualidade que precisa. Entregar o que precisa ser entregue, mas dominando as restrições. O que é restrição, Eduardo? Prazo, custo, escopo, qualidade. Eu não posso entregar a maior qualidade do mundo e demorar o dobro do tempo. E também não posso custar mais em horas. Quem vai pagar a conta? Então, produtivo é entregar o que precisa dentro das restrições. Eu podia parar por aqui, que já tá dentro, né? Essa parte da produtividade aqui. Muito bem. Ter alta capacidade de entrega. Olha que legal, apareceu aqui. Então, o que está lá anterior ajuda aqui. Se eu tenho alta capacidade de entrega, eu consigo ter produtividade. Aqui eu também tenho que saber dizer não. Olha como as coisas vão se casando, tá, pessoal? Saber dizer não é uma das habilidades que nós vamos falar, aliás, das atitudes. Lá no final, saber dizer não é uma das atitudes que a gente tem que saber fazer. Olha que interessante aqui também, né? Eu preciso saber descansar, pessoal. Isso aqui eu confesso que eu ainda sofro com isso aqui. Saber ter ócio. Saber ter o ócio. Para você pensar, para você conseguir desenvolver isso melhor, para você conseguir ter tempo para ter criatividade. Ninguém tem criatividade apagando incêndio, não, gente. Tem que ter criatividade, tem que ter tempo, tá? Então tem que saber descansar aqui. Então é importante fazer isso, porque o tempo é o ativo mais importante que nós temos. Tá bom? Vocês deram tempo de vocês comigo ficar até aqui, estamos chegando aqui no final desse primeiro dia, né? Então eu sei como isso é importante, tá? Eu queria deixar um negocinho interessante para vocês, ó. Olha essa analogia aqui, ó. Né? Eu tenho aqui uma analogia que eu queria que vocês olhassem aqui, ó. Ser produtivo e ser ocupado. O que tem a ver esse binômio aqui, né? Tem a ver isso aqui, ó. Que ser produtivo é diferente de estar ocupado. Tá? Anota isso aqui em algum lugar. Anota isso aqui no seu caderno, põe em vermelho e coloca asterisco aqui nos cantos. Não é a mesma coisa. Então aquele cara que bate no peito e fala, nossa, eu não tenho lugar na agenda, eu tenho 3 agendas ao mesmo tempo, eu faço isso aqui, eu não durmo. Fala, que pena de você. Tá bom? Que pena que você não descansa. De novo, pego para mim esse daqui, que também é o meu pecado, tá? É uma pena, porque tinha que estar descansando, porque tinha que estar recuperando energia, e você não acaba desistindo, tá bom? Ó, não esquece disso aqui, ser produtivo é diferente de ser ocupado, não esquece disso, tá? Muito bem, vamos pro último aqui, né? Vocês vão avaliar antes aqui os 6, para a gente entrar no tempo dentro do último. Então, que nota você dá para você ser produtivo?
Olha que interessante, né? Estou lendo aqui no mapa, ó, se você acha que produtivo é ser ocupado, que eu falei agora. Não, eu estou muito ocupado, já bota um negativo para você. Eu acho que podia botar até 2 já, né? Podia botar até 2, esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui eu já ia entrar perdendo aqui, tá? Se você não conhece sua produtividade, cara, fantástico. Se não conhece, negativo. Tem que conhecer, cara, tem que conhecer. Se você faz as entregas sem se preocupar com as restrições, tá? Se você também não mede. Então, tudo isso negativo aqui, você vai diminuindo. Se você escolhe as atividades que você quer fazer, se você documenta, conhece sua produtividade, se você planeja o que vai fazer, se você limita o escopo de acordo com a produtividade, tudo isso coisas positivas, tá? E tem um item ali que eu coloquei, um checklist, que eu queria que vocês olhassem. Desse lado aqui, como eu disse, né, ó, tem um checklist no mapa mental, tá? Desse lado tem um checklist. Então você pega aqui o checklist ali para você ir olhando, tá? E lá tem um assim, ó, treinar, treinar, treinar. Depois embaixo lá tem medir sempre. Tem que treinar, gente. A gente treina muito pouco, tá? Eu acho que a gente tem que treinar mais e ver que nota que você vai dar para você aqui. Ser produtivo. Nós somos 7, vamos lá, todo mundo vai ter nota alta aqui. Tinha nota alta. Todo dia o cliente falou, Eduardo, isso aí está resolvido. Isso aí está resolvido e tal, não sei o quê. Aí o outro brigou com ele e falou assim, não está resolvido, não sei o quê. Eu falei, deixa. Se ele falou que está resolvido, eu vou botar um ok aqui. Nós vamos medir o resultado. Porque se tiver resolvido, o resultado deve estar lá, né? Ou o gap vai estar menor da meta. Ele falou, não, peraí, Eduardo, não é assim também. A gente, né? Ué, mas não está resolvido? Então deixa, gente. Deixa medir, tá? Se você não tirar o olho do resultado, cara, não tem problema nenhum. Se o cara botou uma nota lá errada, inflada, você pega, tá? Fica tranquilo com isso. Muito bem. 7ª competência, nossa última de hoje. Olha, chegou, passou rapidíssimo aqui, um ritmo intenso, né? E também igual, né? A gente tem que fazer isso, o ritmo intenso no programa todo do Dia da Competência. E a última é saiba priorizar, pessoal. Essa aqui é uma das mais difíceis da competência. Eu, por vezes, quando eu vou fazer gestão da mudança, eu perco bastante tempo, ou invisto bastante tempo, ensinando a priorização. Para processo, por exemplo, eu tenho 5 tipos de priorização. Eu uso a GUT, por exemplo, esforço e impacto aliado ali, o objetivo com indicadores, também podemos usar a qual está doendo mais, né? Tem uma que é o Drive, por Drive Estratégico, que está na página, se não me engano, 50 a 70 ali do CBOC, na revisão 4, né, que fala, isso é bem interessante, os drives estratégicos, e tem a 5ª, que é muito legal, que é o chefe mandou, tem que priorizar e fazer. Existe o processo, tem que fazer assim. Então, qual que é a competência 7, pessoal, para a gente fechar o dia de hoje? Né? Como que eu faço, aliás, para saber priorizar? Usar critérios. Está aqui, ó. Usar critérios, né? Fazer o ágil de novo. E essa aqui eu queria destacar, que é muito interessante a gente falar, ó. Ser livre. Ser livre para errar. Olha que interessante isso aqui. Ser livre para errar. Outro dia eu tava... É comum isso, tá? Não é uma pessoa ou outra. E eu também tinha aí muito isso até uns anos atrás. A minha psicóloga, se estiver escutando, vai saber disso aqui. Eu tinha pavor de errar, eu tinha medo de errar, isso me travou muito na vida, até que eu consegui saber que eu posso errar. Então tem gente que fala assim, eu não posso errar, Eduardo. Pode sim. O que não pode é não corrigir. Então quando você é livre para errar, não é livre para fazer qualquer coisa. Você tem liberdade para errar e corrigir, isso te dá uma liberdade mesmo, assim, para você ficar muito mais forte. E aí quando você é livre para errar e junta isso aqui com o ágil, ó, faz o ágil e está livre para corrigir logo aqui, né? Para se corrigir logo, corrige. Então assim, se você faz o ágil e está livre para errar, você aqui vai ser uma pessoa muito mais forte, muito mais livre mesmo, é a palavra, tá? Eu queria que você se concentrasse nisso aqui. Se você conseguir fazer o ágil, você vai conseguir ter a possibilidade de ter até mais produtividade, tá? Isso é uma coisa que vai trazer paz para você. E não é uma conversa fiada, não. Trazer paz para você conseguir ser mais produtivo.
você conseguir priorizar. E não é uma coisa fácil, tá? É uma competência que a gente tem que trabalhar muito para desenvolver, mas que tem essa possibilidade, esse ganho que você pode ter na sua carreira, até através de prioridade. Não esquecer, né, pessoal, que prioridade veio lá de quando você ia priorizar para fazer apenas um. Hoje em dia a gente tem aí prioridade 0, prioridade 00, sei lá o que mais. A gente tem que lembrar que prioridade foi feita para a gente ter apenas um, tá? É preciso ter coragem, é preciso planejar, mas é preciso ter a competência para priorizar, né? Então você vai ter aqui a chance de tentar desenvolver isso com você aqui, de ter critérios para você conseguir priorizar. Tem uma coisa importante para a gente fechar esse assunto aqui, nessa parte de critérios, essa parte para você conseguir priorizar, tem que conseguir botar o ganho ou o impacto, tá, pessoal? Então essa parte aqui, ó, se você conseguir mostrar aqui impactos, você consegue fazer cenários, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante que mostra que você está evoluindo. Cenários que mostra que você está evoluindo na hora de fazer as prioridades. Você consegue fazer plano de ação, consegue fazer alternativas com impactos, ganhos, né? Para fazer cenários, isso ajuda muito na priorização. Tudo bem? Último item para a gente poder aqui avaliar, né? A gente poder ver como que a gente está indo, né? Essa competência de saber priorizar. Então, novamente, vocês já conhecem aqui como que funciona, então eu queria que vocês avaliassem de 0 a 10 para a gente fechar esse dia de hoje, né? Então, negativo aqui do lado esquerdo, né? E positivo desse lado direito aqui, né? Como se fosse o 5, e para que vocês conseguissem aqui classificar essa última competência de vocês. Se você escolhe sem critérios, se você escolhe o que fazer, tudo que está pela frente, né, você já faz sem escolher. Se você depende de alguém, faça isso por você, você vai perdendo potência aqui, como a gente combinou de avaliar nessa régua, né? Do outro lado, se você define os critérios e usa, se você carrega e sempre o critério, se você tem paz na hora que você escolhe, você vai indo para cá. É onde eu deixei aqui alguns itens para você, né, no 0 até o 10, para você colocar a sua nota. Eu quero ver que nota que você vai dar aqui. Eu estou colocando algumas chutando aqui, né, pessoal? É a última, né? E você vai ficar com o seu checklist. O checklist que define critérios para escolher, depois escreve os critérios, depois prioriza, depois calcula os impactos. Tem um checklist para você seguir. E aí a gente fecha aqui as 7 competências que vão servir de base, né? Que a gente vai depois somar o nosso chá, né? Competências, habilidades e atitudes. A gente vai ter isso no final do 3º dia, para que você seja um profissional de processo muito mais forte, muito mais potente, né? Quiçá consiga ter uma nova carreira, conseguir novos ganhos. Esse é o meu objetivo. Eu queria fechar aqui com você, pessoal, cumprindo aqui o nosso horário, né? De em torno de 90 minutos que eu falei para a gente fazer o primeiro dia. Esse ritmo intenso que a gente falou que ia fazer, eu acho que eu cumpri. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários, as dúvidas também, se for o caso. Eu vou tentar responder todas, sem, nem que não consiga fazer aqui, respondo depois, não tem problema nenhum. E espero que vocês voltem amanhã, porque se hoje foi interessante para vocês a competência, amanhã, meu amigo, minha amiga, profissional de processo, nós vamos entrar um pouquinho mais fundo. Amanhã nós vamos falar sobre as habilidades, e tem muita habilidade interessante para ser desenvolvida amanhã, então espero que você volte. Convide alguém que queira participar também. O evento tem 3 dias e eu conto com a colaboração, ajuda, atenção de vocês. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Eu queria fechar aqui com um último slide, que eu acredito muito que o profissional do processo ele precisa ter essas 3 coisas aqui: clareza, produtividade e desempenho. Eu queria que você entendesse que isso aqui faz parte do mundo do profissional de processo e que, se você cuidar disso, você vai ter suas competências muito maiores e você vai conseguir desenvolver muito mais na sua carreira, tá? Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Espero você amanhã de novo e traga os materiais que vocês preencheram. Nós vamos completar essa jornada aqui com um nível muito maior do que a gente entrou, tá bom? Muito obrigado.
To the ocean, had a smoke in a tree. The wind rose up, set him down on his knee. My weight came crashing like a fist to the shore. Delivering wings and got me now. Arms wide open, let the seasons flow. Oh, now,